a necessidade de vir com esse resgate, né? Esse trabalho de treinamento comportamental, né? Porque a técnica, entre aspas, fácil, a gente consegue adquirindo, né? Mas o comportamental, ele leva um pouco mais de tempo, né? Então, tornar uma pessoa, como você falou, uma copeira que tenha a compreensão, né, humana, de uma necessidade humana, de um contato humano, respeitando ali os limites do momento, da condição, né? É diferente de você pegar uma pessoa simples e pura, que tem um entendimento do que é técnico. Vou lá e sirvo e pronto, acabou. Exatamente. Né? Ou operacional, né? E não é fácil. Eu vou falar de uma experiência que eu vivi do outro lado. Eu fiquei, Gabi sabe, fiquei 50 dias na UTI, no Covid. Fui entubado, traqueostomia. Quando você está ali, se entra uma pessoa no teu quarto, um profissional do hospital, seja de que área for, ele simplesmente sorri para você e fala com você, isso já faz toda a diferença. Se entra alguém ali, deixa uma bandeja e vai embora, é muito ruim. A sensação deve ser muito péssima, né? Então, quando a gente tenta colocar isso na cabeça das pessoas, é simples, é entrar, é sorrir, é cumprimentar, é falar o seu nome. Não são grandes coisas que você precisa fazer para alguém que está doente, né? Mas mesmo assim não é fácil. Não é fácil, porque a gente treinar comportamento, né? Treinar comportamento depende muito do querer do outro estar aberto e do sentido atribuído por ele para aquilo, né? Porque a comunicação não verbal é péssima, né? Você entra num lugar, você tá com aquela cara... Sim. Ai... Não precisa falar nada, né? Sim. É pior às vezes do que falar. É verdade, e eu acho que acaba atrapalhando, porque dependendo do como você trouxe, né, do nível de complexidade daquele paciente, um olhar, às vezes, é um fator decisivo. Né, um olhar do outro para com ele, um fator decisivo. Então, você pensa, se eu recebo alguém... Eu no lugar ali, né, eu nunca passei, né, por uma situação do tipo que você trouxe, mas já vivenciei com meu irmão. Então, quando a gente vê alguém olhar pra gente com um olhar um sorrisinho nos olhos, brota uma expectativa, brota uma esperança, né? E a sensação de que você tá ali sendo assistido, sendo acolhido, né? Com proximidade, né? Porque você não está sozinho. Não está sozinho, é a característica do nosso povo, né? Do nosso povo brasileiro. Isso é muito característico, né? Um olhar, um sorriso, um acolhimento, né? Uma fala positiva, né? E preparar as pessoas para isso é um desafio, eu acredito, em todas as áreas, né? Não só na área da saúde, mas acho que um peso maior na área da saúde. Quando você atende gente, né? Sim. Para quem está atrás de um computador e não precisa lidar com as pessoas, ok, basta ele ser bom tecnicamente. Mas quando você precisa lidar com pessoas, seja na medicina, seja um vendedor, seja o que for, o que vai fazer a diferença de nós para a inteligência artificial é só isso. É isso aí. Eu acredito que a gente... É como se tivesse a possibilidade de receber um superpoder, né? A inteligência artificial, eu interpreto ela dessa forma. Eu costumo dizer aqui para a nossa turma de RH. Nós recebemos aí uma amplitude dos nossos pequenos poderes, né? Na hora da seleção. Nós ampliamos isso. Nós demos um eco para o nosso conhecimento, né? E não o contrário, né? Então, a gente precisa... ter claro que aquela ferramenta está em nosso favor, em função e não nós em função deles, sim, né? Da ferramenta em si. Então, de fato, precisamos estudar, precisamos nos aprofundar, nos aprimorar, mas sem desconsiderar que o fator que vai de fato praticar ali nas relações, nas inter-relações, é o humano, não tem como ser diferente, né? Exatamente. Então, por mais que você tenha ali um robô, um equipamento que vai fazer a cirurgia, mas é você que está ali
né, conduzindo aquilo, né, atribuindo sentido àquele momento, né, mas é um desafio sim, não está sendo fácil não, a galera, eu não sei o que está acontecendo, né, não sei se o pessoal está se perdendo, né, junto com toda essa evolução, e que não está sendo fácil, né, e eu imagino que em hospital também não esteja sendo fácil. Mas muito bom. Queria que você contasse ali um pouquinho se o hospital de transição ele é aquele elo que faltava entre o modelo tradicional que a gente tem, né? Porque eu acredito que a gente tenha bastante hospital tradicional e pelo que eu entendi aqui na Baixada nós não temos muitos, né? Só um. É só esse hospital. Só o Serpieiro. Só o C. Você acredita que é esse elo? Olha, a gente sempre, quando tem uma pergunta dessa, é bom olhar para fora do Brasil, né? Hoje nos Estados Unidos, você tem mais leitos de transição do que de hospitais convencionais. Então isso é um sinal, né? E qual é o sinal? Você tem uma estrutura onde você vai cuidar do paciente da mesma forma como se ele estivesse no hospital convencional, com um custo para a operadora que pode chegar a 40% menos, e com hotelaria e um nível de atendimento comparáveis ou até melhor do que o de um hospital convencional. Então, assim, sim, o hospital de transição, ele é até, a gente tem um artigo que saiu essa semana que eu escrevi para o Jornal da Orla dizendo isso. Ele é uma solução muito interessante para a saúde, seja para o paciente, para a família, para a operadora e até para os hospitais convencionais, porque os hospitais convencionais estão cheios e precisam liberar leito para os pacientes agudos, que precisam estar lá, né? Os cirúrgicos, as urgências, os pacientes com indicação de UTI. Então, sim, o hospital ele é um elo de transição importantíssimo. Nós estamos ainda engatinhando no Brasil, tá? Hoje a gente tem, vamos falar, fora o Serpieiro, você deve ter 4, 5... Nível Brasil? Uau! Redes, né? Você tem 1.400 e poucos leitos ainda, 1.600 talvez, no Brasil inteiro de hospitais de transição, o que é um número baixíssimo comparado à Europa e aos Estados Unidos. Sim, baixíssimo. Mas eu acredito que seja aí o início de uma coisa que vai crescer muito. A gente ainda precisa aqui, na Baixada Santista, um entendimento maior por parte das operadoras de saúde. Essa seria a minha pergunta, né? O que falta, né, para a gente conseguir ampliar isso numa escala, né, maior, a nível, de modo que a gente acolha um pouco mais, né? Já foi pior no começo. No primeiro ano foi muito difícil, porque a gente teve que aculturar médicos, operadoras, mas ainda é um trabalho que precisa continuar, né? A gente tem possibilidades lá que as operadoras, principalmente as regionais, talvez ainda não tenham tido alcance de entender, né? Sobretudo no que diz respeito ao bom atendimento associado a um custo menor para a operadora. Porque assim, a operadora é uma empresa, ela vive do que o beneficiário paga e esse valor que ela recebe, ela precisa usar com o beneficiário da melhor forma possível. E a gente sabe que, apesar do ditado que diz saúde não tem preço, né, tem preço e custa alto, caro, né? Então, mas eu acho que está andando bem aqui, está andando bem. A gente tem visto algumas coisas acontecerem de uma forma melhor do ano passado para cá.